Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill e Andrew Carnegie. São os dois aqui nesse Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro, então, que o título foi inspirado pelo poema Invictus do William Ernest Henley, que termina assim, dessa forma, vocês que estão acompanhando já decoraram. Não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E o Napoleão Hill disse, ali no segundo capítulo, que ele lamentava que o Henley não tinha complementado, não tivesse completado essa frase, dizendo: serei senhor do meu destino e serei capitão da minha alma, desde que agora, no presente, eu esteja presente com os meus pensamentos, eu esteja como capitão da minha mente, eu seja o guardião ali, consciente dos meus pensamentos. Porque em toda essa filosofia dele, que ele levou 30 anos, eu já ouvi dizerem que foi 25, e ali no livro Pense e Enriqueça, ou no Mais Esperto que o Diabo, dizia que eram 20 anos, porém ele levou muito tempo, mais de décadas da vida dele, estudando para encontrar uma filosofia do sucesso. E para isso ele entrevistou muitas pessoas. Aqui está dizendo, pelo menos nesse livro, diz que ele entrevistou mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. E era esse o objetivo da vida dele, era essa a missão de vida dele. Eu acredito até que fosse, porque senão ele não teria feito, mas quem fez com que ele entendesse que era essa a missão dele foi o Andrew Carnegie. Ele era escocês, nasceu em 1835 e depois eles foram para os Estados Unidos, a família dele, em 1848, ele devia ter 13 anos. Então o primeiro trabalho dele, segundo o que eu li nessa biografia, foi de catador de bobina e carretéis em uma fábrica de algodão. Por exemplo, em uma outra já diz que o primeiro trabalho dele foi mensageiro em um telégrafo. E foi depois disso que ele conheceu, foi lá que ele conheceu o Thomas Scott, o superintendente da companhia ferroviária da Pensilvânia, e foi com esse Thomas Scott, que ele aprendeu tudo que ele sabia, tudo que ele sabia antes de estar abrindo o próprio negócio, antes de se tornar ele um grande magnata do aço. E depois que ele vendeu a indústria dele, ele resolveu ser um filantropo. De acordo com o que eu li, ele distribuiu nada mais, nada menos do que a soma incrível de 350 milhões de dólares em filantropia, e ele queria deixar não só a ajuda financeira, ele queria deixar o caminho para conseguir fazer como ele fez, passar da falta e escassez para a prosperidade e abundância. Mas ele, como já estava nesse tempo muito comprometido com o próprio negócio, ele, quando conheceu Napoleão Hill, que foi, segundo o que eu li, foi em uma vez que Napoleão Hill trabalhava para uma revista e foi entrevistá-lo, aí ele o convenceu, falou: nossa, é essa pessoa. Diz que o Napoleão Hill estava com 19 anos, ele fala disso nesse livro aqui, em páginas anteriores ele fala que como foi que o Napoleão Hill, na hora que ele ofereceu, ele aceitou. Ele ainda avisou o Napoleão Hill: olha, você não vai receber por esse trabalho durante o tempo que você fizer, ou seja, você vai pesquisar essas pessoas todas, vai fazer esse trabalho com seriedade, porém vai ter que trabalhar em uma outra coisa para se sustentar, porque os louros só virão depois. E foi isso que aconteceu, porque depois que ele concluiu esse trabalho, Napoleão Hill então transformou tudo que ele aprendeu em princípios básicos para uma filosofia de sucesso, aplicou na própria vida. Ele conta tudo ali no livro Mais Esperto que o Diabo. É super interessante entender como foi que ele, que não estava conseguindo aplicar o remédio que ele estava dizendo que era o antídoto contra o fracasso e a escassez, e ele estava nessa condição. Aí ali ele mostra como é que ele reverteu essa situação, entregando o destino dele para o outro eu dele, que é como ele chama a centelha divina, o nosso eu superior, que está em todo mundo.
E aí então ele disse, e depois disso que ele aplicou esses conceitos na própria vida dele, então ele terminou a vida dele como milionário também e realizado em todos os setores. Ele ficou conhecido como um dos maiores autores de best-sellers da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. Ele chegou a ser conselheiro de presidentes e ele foi, como o Andrew Carnegie, bem sucedido em todos os setores da vida dele, porque ele deixa claro ali, especialmente no livro Pense e Enriqueça, que o enriqueça não é o enriqueça financeiramente, não é aprender, ele não ensina, ele não traz uma filosofia para ensinar como encher o bolso de dinheiro e não ter saúde. No final, quando acordar, ter que investir tudo para se tratar e não ter uma vida familiar legal, e não ter amigos, e não ter uma profissão. Não, a filosofia dele é para abundância e prosperidade em todos os sentidos, em todos os setores. É para, como a Oprah Winfrey diz, atualizar a vida que Deus está sonhando para a gente. E se é Deus que está experienciando através da gente, com certeza ele não vai querer experienciar falta e escassez, eu acredito. Então nós estamos aqui nesse livro, então, que ele traz, ele traz os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada, como sendo então fatores que vão ser de vital importância para a gente estar alcançando esse sucesso. E aqui nós estamos no terceiro capítulo, que é o da atenção controlada, e no último vídeo você terminou com essa pergunta aqui: a ação deve acompanhar a decisão, certo? Decisão sem ação física ainda pode deixar espaço para a preocupação? Aqui então ele está falando de se preocupar. Pré-ocupação quer dizer quando a gente se ocupa de alguma coisa antecipadamente. Normalmente a gente se preocupa com o futuro, não é? Com alguma coisa no futuro. A gente não se preocupa com alguma coisa que aconteceu no passado. Digamos, o mês passado eu não tive dinheiro para pagar o aluguel. Mas já passou, eu já consegui de alguma forma, já paguei. Eu não me preocupo mais com isso. Então eu vou me preocupar agora com o próximo mês. Mas uma coisa que nem aconteceu ainda, eu não sei se daqui até lá eu vou conseguir emprego ou alguma coisa vai acontecer, então eu vou me preocupar. Aí então ele estava falando de preocupação e foi essa pergunta então, e o Carnegie concluiu dessa forma: você descobrirá. Primeiro assim, analise um homem ocupado em qualquer vocação da escolha dele e observe como ele perde pouco tempo com preocupações. E se ele é um homem que adquiriu compreensão do poder, do esforço concentrado pela coordenação de pensamento e ação física, você não o verá perdendo um segundo que seja com preocupações. Então a resposta do Andrew Carnegie aqui é a questão do Napoleão Hill, se a ação deve acompanhar a decisão e se decisão sem ação física ainda pode deixar espaço para preocupação. Então ele está aqui confirmando que é exatamente isso, porque uma pessoa ocupada, uma pessoa que está em ação, ela não tem... Ela perde pouco tempo com preocupação. E aí vamos continuar então. Agora a gente vai para essa questão aqui que o Napoleão Hill está perguntando. Sim, agora entendo porque diz que a atenção controlada é a chave mestra que abre todas as portas para a solução de muitos problemas, por um lado, e destranca as portas para oportunidades maiores para outro. Então, vamos entender essa pergunta. Então, ele está dizendo que ele entende que a atenção controlada, ela é então a chave mestra para abrir as portas para a solução dos problemas, por um lado, e destranca as portas para oportunidades maiores ainda por outro. Ou seja, aqui essa dupla funcionalidade super benéfica aqui para a gente, então, da atenção controlada. Ao mesmo tempo que ele abre todas as portas para solucionar os problemas, ele ainda abre outras para oportunidades maiores, soluciona os problemas e ajuda a encontrar oportunidades maiores. Aí o Carnegie, vamos ver se ele confirma. Isso coloca a questão de maneira muito clara. Ela também pode ser posta assim:
A atenção controlada tranca as portas para as coisas que não queremos e abre para as que queremos. Portanto, ela é uma chave mestra de fato, não só em teoria. Então, aqui ele explicando que a atenção controlada não é teoria, ela é prática, ela é realmente, se ela for usada, ela realmente tem esse poder de estar, então ele coloca de outra forma, ela tranca as portas para as coisas que não queremos e abre para as que queremos. Seria como dizer que a atenção controlada se torna uma chave mestra que tranca as portas para as coisas que não se quer e abre portas de oportunidades para as coisas desejadas, porque condiciona a mente para aquele estado mental conhecido como fé? E o Napoleão Hill, mais uma vez, a gente vê que ele repete mais ou menos a mesma coisa, mas ele disse, especialmente ali no segundo capítulo, que é de vital importância a gente estar lendo e relendo o livro e lendo com atenção controlada, lendo ali, marcando aquelas partes principais, aquilo que mais chamou atenção, e reler novamente para ver como é que as fichas vão caindo. Então é por isso que ele está dizendo a mesma coisa, mas de uma outra forma. Que então a atenção controlada fecha as portas para coisas que a gente não quer e abre as portas de oportunidades para as coisas desejadas, exatamente o que o Andrew Carnegie já disse anteriormente. Mas aí ele diz, isso é porque ela condiciona, a atenção controlada condiciona a mente para aquele estado mental conhecido como fé, que ele já falou que é a emoção primordial, especialmente no momento da oração. Se a gente estiver aqui nesse capítulo mesmo, aí nas páginas anteriores ele fala da oração. Ele diz que a fé é a emoção combustível para que a nossa oração chegue no destino dela. E que só a fé se não houver dúvida e medo. Mas aí vamos ver a resposta do Andrew. Isso seria literalmente correto, mas a atenção controlada faz mais que abrir caminho para a fé. Ela inspira a ação física a partir dela. Ou seja, o Napoleão Hill perguntou se a atenção controlada ela abre caminho para um estado mental conhecido como fé, e ele diz que ela faz mais do que isso. Ela não só abre o caminho, mas ela inspira uma ação física, uma ação verdadeira, uma ação mesmo, fazer alguma coisa a partir dela, a partir dessa fé. Também inspira outras qualidades de sucesso como entusiasmo, iniciativa, autodisciplina, definição de objetivo, visão criativa e pensamento organizado. Então aqui outros sentimentos, que além da ação física, ela inspira também tudo isso, entusiasmo, iniciativa, autodisciplina e definição de objetivo, visão criativa e pensamento organizado, ou seja, ela inspira tudo que é necessário para que a ação aconteça da forma, eu acredito, mais adequada e mais fácil e mais fluida, não é? A atenção controlada magnetiza o cérebro com a natureza dos pensamentos dominantes, metas e objetivos do indivíduo, levando-o a estar sempre em busca de todas as coisas necessárias em relação a esses pensamentos dominantes. Ou seja, isso acontece então porque a atenção controlada ela tem um poder de magnetizar o cérebro com aqueles pensamentos dominantes e as metas e objetivos também da pessoa, e leva a pessoa a estar sempre em busca de todas as coisas necessárias em relação a esses pensamentos dominantes. A atenção controlada aqui então como um ponto assim de vital importância para a gente alcançar o sucesso. Por exemplo, digamos que um homem decida encontrar um emprego de maior responsabilidade e salário melhor. A partir do momento em que ele toma essa decisão, vai se descobrir olhando os classificados de empregos dos jornais e pesquisando com amigos. A imaginação dele se tornará mais aguçada e ele começará a criar meios e maneiras de encontrar o que deseja.
À medida que aumentar a concentração da mente no assunto, ele ampliará o escopo da busca até acabar encontrando o que procura. Pode vir de onde ele menos espera, mas a análise cuidadosa provará quase certamente que ele encontrou o que procurava por causa de uma ação física ou alguma palavra dita por ele. Então, aqui ele trazendo um exemplo para que a gente entenda melhor. Se uma pessoa está tentando encontrar um emprego de maior responsabilidade porque ela está querendo ganhar mais. Aí, a partir do momento que ela decide isso, ela vai se buscar fazendo uma ação, porque não adianta só ela dizer, eu quero um outro emprego, eu escolho ter um outro emprego, porque eu quero um salário melhor, porém ela fica ali, continua na mesma rotina, ela levanta cedo, vai para o emprego dela, volta, janta, toma banho, vai dormir, então isso não vai acontecer, não vai cair do céu. Aí ela já coloca em ação, está procurando esse emprego. E aí a imaginação dela vai se tornar mais aguçada e ela vai começar a criar meios e maneiras para encontrar esse emprego. À medida que aumentar essa concentração da mente dela no assunto, ela ampliará o escopo da busca, ela abre o leque da busca até encontrar o que procura. E ele diz que pode vir de onde ele menos espera, porque uma análise cuidadosa, de acordo com ele, vai provar que quase certamente essa pessoa encontrou o que procurava por causa de uma ação física ou alguma palavra dita por ele. Aqui eu acredito que essa palavra dita por ele, eu não entendo como é que entra aqui na ação física, não entendi ainda, a ficha não caiu aqui para mim, porém, como ele diz, a ação é aquilo que dá o poder. Se a gente conhece alguma coisa, a gente estudou ali na teoria alguma coisa, mas a gente não pratica, não coloca em prática, isso não nos dá poder algum. Então, essa ação que a pessoa toma é que vai fazer com que ela tenha essa ajuda, então, da imaginação, que vai fazer que essa busca vai ficar mais aguçada até ela alcançar o objetivo. A concentração em um objetivo definido, em um espírito de entusiasmo, põe a mente subconsciente para trabalhar no estabelecimento de meios e maneiras de realizar esse objetivo. Ouvi detetives experientes dizendo que é raro um crime que não possa ser solucionado pela concentração da atenção. Muitas vezes não há nenhuma evidência sobre quem foi o autor do crime. Porém, o detetive experiente pode assumir esse caso e, pelo simples processo de fazer perguntas entre aqueles que têm conhecimento do crime, encontrar rapidamente pistas, lendo de novo, gente, por favor, eu li errado aqui. Então, muitas vezes não há nenhuma evidência sobre quem foi o autor do crime, mas o detetive experiente pode assumir esse caso e, pelo simples processo de fazer perguntas entre aqueles que têm conhecimento do crime, encontrar rapidamente pistas que o levem à solução. A atenção controlada é o maior auxiliar do detetive na solução de um crime. Na verdade, muitos detetives bem-sucedidos não têm qualificação notável nesse campo, além de um intenso poder de observação e da capacidade de intensa concentração mental. Se essas duas qualidades são úteis na solução de crimes, e obviamente elas são igualmente úteis na solução de outros tipos de problemas. Então, ele trazendo aqui como exemplo uma coisa bem de vital importância, não é? A solução de um crime. Quantas vezes a gente viu, às vezes a gente vê que por causa de poder usar o DNA ali como prova, crimes são crimes que se passaram há anos, décadas, eles podem ser resolvidos depois disso, porém, também ele dizendo aqui que se houvesse a concentração de atenção,
talvez esses crimes fossem, talvez não, ele dizendo com certeza que esses crimes seriam resolvidos com mais facilidade. Porque ele diz que, na verdade, aqueles detetives bem-sucedidos não têm uma qualificação notável no campo, eles não são, talvez, PhD na área deles, mas eles têm um intenso poder de observação e de capacidade de intensa concentração mental. E ele disse, se isso é possível para resolver um crime, e todo mundo que comete um crime vai querer deixar o menos prova, o menos não vai esconder ali a ponta do fio da meada para que ninguém puxe, então se é possível para isso, é possível também para resolver todo e qualquer outro tipo de problema. Sim, entendo que a atenção na observação pode ser tão útil na busca por oportunidades ocultas de progresso quanto é na detenção de um crime. Como se desenvolve o poder de observação atenta? Uma outra forma de falar sobre atenção controlada, observação atenta. Ela é resultado de um hábito baseado em um motivo. Quando o homem adota um objetivo principal definido e o ampara com um forte motivo para a realização dele, começa automaticamente a desenvolver a observação atenta em relação a tudo e todos que possam ser remotamente associados à realização desse objetivo. Então aqui ele dizendo que a observação atenta, ela é resultado de um hábito baseado em um motivo, há que se ter motivação. Porque quando a pessoa tem um objetivo principal definido e ampara esse objetivo com um forte motivo para realizar esse objetivo, ele começa automaticamente a desenvolver a observação atenta em relação a tudo e todos que possam ser tão associados à realização desse objetivo. Ele deu vários exemplos ali, inclusive o Graham Bell ali nas páginas anteriores, que está nos vídeos anteriores, como foi que ele descobriu, que ele inventou o telefone, buscando então encontrar uma forma de criar um aparelho de surdez para a mulher dele. Então a motivação dele qual que era? A motivação dele era ajudar a mulher dele, que era movido por quê? Pela força do quê? Pela força do amor. Ele teve essa motivação porque ele diz que há motivação também que é movida pelo medo, e aí ela pode até criar alguma coisa, mas não será tão efetiva quanto essa motivação que é movida por algum sentimento positivo. Então, no caso do Graham Bell, e além disso, ele diz também que é essa motivação que vai fazer então com que se desenvolva a observação atenta em relação a tudo e todos. E aí se a gente está buscando resolver alguma questão e a gente tem essa motivação para resolver essa questão, a gente tem esse fator, essa característica então da observação atenta desenvolvida, e a gente vai prestar atenção em tudo e todos que é possível nos ajudar para que isso aconteça. O policial que percorre uma rota definida dia após dia vai ver mais do que acontece nessa rota do que a pessoa comum que passa por lá de vez em quando e não tem motivos especiais para observar detalhes naquela região. Então, mais um exemplo dele. A gente faz o mesmo caminho, porém a gente não está procurando encontrar alguma coisa diferente, alguma coisa que possa significar que aconteceu algum crime. Então não é esse o nosso objetivo. A gente passa e a gente olha por cima. Já o policial, ele vai olhar com olhos de detetive, olhos de quem procura. Ele vai conhecer mais daquela região do que a gente. Dizem que um guerreiro ou caçador indígena é capaz de rastrear um homem ou animal na floresta, embora uma pessoa sem treino não consiga ver os rastros. Ele se treinou pela atenção controlada para observar detalhes que a pessoa destreinada nunca reconheceria, e o motivo dele é o da autopreservação. Olha aqui, ele trazendo um outro motivo,
aquele indígena, aquele nativo ali que mora, que vive na floresta. Ele tem que treinar a atenção dele, motivado para salvar a própria vida e do povo dele, para entender os sons da floresta. Pode ser que seja, se ele ouve um rugido, pode ser que seja um urso faminto, ou se ele ouve barulhos diferentes, pode ser algum invasor que está chegando e algum perigo. Então, para a autopreservação, ele desenvolve esse senso, que outras pessoas, uma pessoa sem esse treino não conseguiria ver esses rastros, tá? Ele pode rastrear um homem ou um animal na floresta, porque ele desenvolveu esse senso de acordo com o motivo da autopreservação. O indígena se torna alerta para a observação de detalhes físicos do ambiente, porque a vida dele depende disso. E olha que motivaço esse, né? Quando o motivo é a preservação da própria vida. Ele já deu outros exemplos ali, quando ele falou dos Mormons também, nas páginas anteriores. Continua acompanhando o exemplo e você vai notar que muitos dos chamados homens self-made, aqueles que se fizeram por eles próprios, os que se fizeram e progrediram sozinhos, têm imaginação aguçada, iniciativa, autossuficiência e perseverança. E isso se deve, no geral, ao fato de terem assumido a própria responsabilidade e se forçado a desenvolver essas qualidades. Eles tinham um motivo definido para a ação que levou ao sucesso deles. Um homem sem um motivo obsessivo é um homem sem poder, ou por acaso tiver acesso, ou se por acaso tiver acesso ao poder, ele não será capaz de mantê-lo. Então aqui ele dizendo mais uma vez que o principal é dessa escala em busca do sucesso, o principal ingrediente, digamos, do bolo do sucesso seria ter esse objetivo definido. Porque ele diz que todas aquelas pessoas que é igualzinho a ele, eu falei da história dele aqui no início, e ele foi um dos que se fez sozinho. Ele aprendeu ali com uma pessoa que ele trabalhou, ele aprendeu e ali ele colocou esses conhecimentos na indústria dele, que ele transformou em uma grande empresa e se tornou magnata no setor dele. E aí então ele dizendo que essas pessoas, elas progrediram sozinhas porque tiveram imaginação aguçada, iniciativa, autossuficiência e perseverança. E que isso se deve ao fato de elas terem assumido a própria responsabilidade, ou seja, elas entenderam aquilo que a Oprah Winfrey diz que ela entendeu desse poema Invictus, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma, que ela colocou como um mantra desde que ela conheceu pela primeira vez quando tinha 8 anos, porém foi na fase adulta que ela entendeu a profundidade das palavras. Ela disse que significa para ela exatamente isso: sou responsável, eu sou responsável, sou eu que respondo por tudo aquilo que eu estou vivendo. Deus não seria essa pessoa seletiva, se um pai de vários filhos não faz isso, como que Deus faria isso? Para uns ele dá bastante, para o outro ele não dá nada, seria um pouco um jogo meio estranho, para se dizer pouco, né? Então só depende de como é que a gente entende que somos nós que criamos. Então ela diz, a gente se responsabiliza, e ele dizendo aqui também, isso se deve, eles se fazem por eles próprios e têm muito sucesso porque eles assumiram a própria responsabilidade e se forçaram a desenvolver essas qualidades que ele já deu aqui atrás. E eles tinham também um motivo definido para agir, e isso levou-os ao sucesso. Um homem sem um motivo obsessivo ele não tem poder, ou se tiver acesso ao poder, ele não será capaz de mantê-lo. Seu exemplo sugere que motivo pode ser um fator importante na educação. O professor capaz de inspirar o aluno com o motivo mais forte para aprender pode ensinar a ele mais que a pessoa que se dedica a forçá-lo a estudar por medo do fracasso nas provas?
Então aqui ele dizendo, não é uma pergunta, ele é uma afirmação que ele está dizendo, que a afirmação dele, então aqui dizer que a pessoa se faz por ela própria quando ela assume, quando ela desenvolve aquelas qualidades. Então ele dizendo que isso faz com que ele entenda que um fator importante na educação, que seria que o professor capaz de inspirar o aluno com motivo mais forte para aprender, pode ensinar esse aluno mais do que a pessoa que se dedica a forçar uma pessoa a estudar por medo do fracasso nas provas. Então, aquela pessoa que estudou só para passar na prova é como aquela que teve acesso ao poder, mas não vai ser capaz de mantê-lo. Já aquela que foi motivada a estudar, então ela vai passar na prova e vai ser bem sucedida na prova, e quando aquilo que caiu na prova cair na vida, se bem que eu ouvi uma frase do Dr. Laí Ribeiro dizendo que o que cai na prova não cai na vida. Então, mas quando se acontecer de cair na vida, aí ele vai ter isso guardado nele. Ele não estudou só forçado para passar na prova e para se livrar de uma obrigação que é chata para ele. E vamos ver se o Carnegie concorda comigo. Você trouxe à tona um dos fatores mais importantes da pedagogia, e a mesma teoria se aplica no relacionamento entre patrão e empregado ou entre pai e filho. A melhor maneira de induzir alguém a fazer alguma coisa é fornecendo um motivo suficiente para atrair a atenção dessa pessoa e despertar o desejo dela. Veja sua missão na vida, por exemplo. O seu objetivo principal definido é organizar e distribuir a filosofia da realização pessoal. Seu trabalho pode parecer formidável pelo escopo e pelo tempo necessário para a realização dele, mas você tem sorte por essa distribuição da filosofia interessar a pessoas por praticamente todos os motivos básicos. Não haverá necessidade, portanto, de tentar impor a aceitação dela, porque ela oferece uma abordagem prática para as coisas que todas as pessoas normais mais querem, em especial estas: riqueza material, amor, liberdade de corpo e mente, desejo por expressão pessoal que leve à fama e autopreservação. Então aqui o Napoleão Hill trazendo isso daquele professor que sabe inspirar o aluno a tirar nota e não aquele que o obriga a estudar só para tirar nota, dizendo que isso aqui pode ser empregado também para relações entre patrão e empregado, pai e filho. E diz que também pode ser empregado aqui na filosofia, no trabalho dele de estar trazendo essa filosofia de sucesso, porque o objetivo principal definido dele foi organizar e distribuir essa filosofia de realização pessoal. Porém, o trabalho dele, ele pode, pelo tempo, ele pode parecer formidável, porque pelo escopo e pelo tempo necessário para a realização dele, mas ele tem sorte porque a distribuição da filosofia vai interessar as pessoas por praticamente todos os motivos básicos. Ou seja, ele sabe que ele vai se dedicar, ele vai fazer, ou sabia, né, já aconteceu ano passado, que ele se dedicaria e que o trabalho dele, todo mundo ia se interessar, todo mundo que tá em busca de encontrar o caminho que leva ao sucesso e se interessaria pela filosofia. Talvez não todo mundo, mas quem se deparasse com os livros dele e estivesse nessa busca se interessariam em lê-los. E aí ele diz que então não haveria necessidade de tentar impor a aceitação dessa filosofia, porque todos que busquem então, que entrarem ali no radar dele então, porque não é todo mundo, eu não acredito que são 7 bilhões de pessoas do planeta tenham lido Napoleão Hill, mas digamos que sim. Então todas as pessoas que estiverem em busca de riqueza material, amor, liberdade de corpo e mente, desejo por expressão pessoal que leve à fama e autopreservação se interessariam. E aquele deixando absolutamente claro que é bem mais amplo do que apenas riqueza material. Mas aí, gente, aqui nós estamos no 3º capítulo que fala sobre atenção controlada, nesse livro que já falou de visão criativa e de pensamento organizado, mas eu fico por aqui
para que a gente possa estar meditando bem sobre essas palavras que o Andrew Carnegie, que é quem está analisando esse conceito de atenção controlada, está trazendo para a gente. O Andrew Carnegie, que a gente já viu que é exemplo do próprio Napoleão Hill, também nasceu ali na pobreza, na Escócia. Já o Napoleão Hill nasceu na pobreza nos Estados Unidos. Ambos se uniram para nos mostrar como é que faz para, ainda que nascemos na pobreza, chegar lá do outro lado tendo a riqueza em todos os setores, a riqueza plena, como ele está dizendo aqui, né? Então, bora lá continuar estudando, está quase acabando. Eu fico super feliz com você que está acompanhando, adoro receber as mensagens. Muito obrigada também por você que dá a sua curtida, deixa a sua curtida no vídeo, é importante que você que compartilhe o vídeo também. E se você quiser continuar fazendo, você que se inscreve no canal, se você não se inscreveu ainda, eu te convido a ir lá, se inscrever, porque tem também os outros livros dele, que são o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo. Eu deixo aqui ao longo desse vídeo para você ver. E tem tem alguns outros livros lá também, porque eu decidi que todos os livros que eu fosse ler, que fosse me trazendo alguma coisa interessante, porque como o Jean-Pierre é um padre, eu deixo o nome dele aqui embaixo, que escreveu um poema que ele diz uma das coisas que ele diz no poema é que quem tem espiritualidade, quem segue uma religião, só tem um livro que essa pessoa considera que ela deva ler, que é um livro que traz ensinamentos para ela, porém que quem segue a espiritualidade encontra o divino, encontra a sabedoria em vários livros, e inclusive nesses aqui dele. Então é por isso que eu decidi que onde eu estivesse achando que ia ter alguma sabedoria, alguma coisa para me ensinar, eu faria aqui no YouTube, e é por isso que eu estou fazendo aqui, e espero que esteja sendo contribuição. Te agradeço muito. Se você quiser dar uma olhada lá no canal, se for leve, por favor faça, eu vou ficar super agradecida, e espero que você continue comigo para a gente concluir. Eu acredito que deva ser mais uns 2 ou 3 vídeos a gente concluir esse livro, tá bom? Muito obrigada por enquanto, tchau!